E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 35 do Brasileirão. É isso aí, galera. Tá acabando, continua com a gente, deixa o like para dar moral. E o que mais? Bom, se já tiver deixado o like, né, que é o primeiro passo. Se por acaso ainda não for inscrito, importante, pô, se inscreve aí, segue aí com a gente. E também, Alisson, seguir lá no Instagram, né? É isso aí, deixa seus palpites também, lembrando que tem essa resenha, deixa seus palpites aí embaixo, se gravar 3 ou mais, avisa pra gente, a gente vai falar seu nome aqui. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, recado tradicional que vocês já estão cansados de ouvir, mas a gente tem que repetir, é importante. Não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente tenta fazer aqui uma resenha com estatística, com nossos chutes, vocês participam com a gente e é isso. E é isso, você falando nisso, né, teve só uma cravada nessa rodada, que foi Santos e Mirassol, eu consegui cravar o placar. Fora isso, Brasileirão maluco, como sempre, bate palma. Foi a única, não merece. Tá bom. Enfim, Brasileirão maluco, resultados totalmente contrários, então tá difícil. Tá difícil, não tá fácil. Mas, vamos lá, tô sentindo que essa rodada vai dar bom. Vamos lá então, Alisson. Vamos começar aí com Botafogo e Grêmio. Olha lá, 1x0, já tô até com medo, mas 1x0. Show, eu vou de Botafogo 2x0. Show. Botafogo tá 6 jogos sem perder, tem apenas 3 derrotas em casa no Brasileiro todo, que é muito bom. Nos últimos 5 jogos, 3 vezes não levou gol, a defesa voltando a ficar muito boa. O fato negativo é que nos últimos 5 jogos em casa contra o Grêmio, venceu apenas 1 e perdeu 3 vezes. Um tabu aí contra. Grêmio que só tem 2 vitórias fora de casa no Brasileirão, não vence o Botafogo no geral há 3 jogos. Nos últimos 6 jogos levou gol em 5 vezes. E tem um tabu aí no Geão, como eu falei, a favor, mas gol de Botafogo 1x0. Maravilha, mano. Eu só quis ter um golzinho pro Botafogo, eu tô sentindo confiança pelo que realmente você trouxe de estatística. Vem vencendo seus jogos, bom mandante contra um visitante que não é dos melhores e ainda vem com uma defesa muito bem nos últimos jogos, né? Botafogo, então 2x0 pra mim. Show. Flamengo e Bragantino. Outro jogo que eu vou com medo, todo jogo agora eu vou com medo, né? Enfim, Flamengo 3x1, na minha opinião. Show, eu diminui um golzinho, Flamengo 2x1. Show de bola, vamos lá. Flamengo nos últimos 10 jogos só tem 2 derrotas, parece que tá tudo maravilhoso, mas o desempenho nos últimos jogos, né, vem caindo bastante. Lembrando que não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro jogando em casa, que é muito a favor, e tendo o melhor ataque do campeonato e tendo a melhor defesa também. Pega o Bragantino que embalou novamente 3 vitórias seguidas. Vai lembrar que das 13 vitórias que tem, 5 foram fora de casa, então até bom ali, né? 5 vitórias fora de casa. Fato negativo é que não vence o Flamengo há 4 jogos seguidos. Então por isso eu vou de Flamengo 3x1. Show, mano. Eu vou de Flamengo 2x1. Ainda confiando realmente nessa estatística que você trouxe, que é a mais importante pro Flamengo, né, no campeonato, que é realmente como mandante. Mas é um jogo muito difícil. O Bragantino chegou no momento, né, para esse jogo num momento um pouco melhor do que estava vivendo. Sim. Então, mesmo sendo um jogo fora de casa, acho que vai dar muito trabalho. Por isso eu falei de Flamengo 2x1. Show. Palmeiras e Fluminense. Mano, vou de Palmeiras 2x1. Vou de Palmeiras 2x0. É isso. Palmeiras não vive um bom momento, são 3 jogos sem vencer. Últimos 10 jogos só tem 3 vitórias, porque pegou um mau momento, voltou a vencer, agora vem um mau momento de novo, então o recorte aí não é muito bom. O fato positivo é que não perde em casa 10 jogos seguidos, onde sempre é muito forte. Lembrando que só tem 2 derrotas em casa no campeonato todo, e nos últimos 5 jogos, em 4 vezes, teve 2 ou menos gols, placares muito baixos. Pega o Fluminense embalado, porém embalado em casa, né? O time está 7 vitórias seguidas em casa, porém fora não vence há 5 jogos, incrível. Seus últimos 3 jogos fora nem sequer fez gol. O fato positivo é que venceu o Palmeiras na arena no último confronto. Mas o Fluminense vai ser um dos seus melhores jogadores aí, Thiago Silva, aquele baixinho lá, camisa 10, que eu esqueci o nome agora. Que fez gol, né? Jogador bom, né? Bom. Enfim, vai ser os seus melhores jogadores, Palmeiras em casa, acredito que vai vencer, mas não com facilidade. 2x1 Palmeiras. Show, mano. Eu já tô achando um jogo um pouco mais tranquilo pro Palmeiras, por isso eu fui de 2x0. Não super tranquilo, mas, né? Um placar um pouco mais favorável aí. Primeiro porque vai ter alguns jogadores de volta, que estavam fazendo falta aí nessas últimas partidas. E segundo, o principal pelo que você trouxe, o Fluminense como visitante, né? Impressionante como é um time completamente diferente. Quando tem um mando de campo, parece uma seleção. Quando vai jogar fora, realmente, muito difícil conseguir bons resultados. Pode surpreender, mas a estatística leva aí pro Palmeiras. Vou de 2x0. Show. São Paulo e Juventude. Vou de São Paulo 2x1. De 1x1. Vamos lá. São Paulo tá 3 jogos sem vencer, né? Últimos 5 jogos em casa tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e um empate. E nos últimos 10 jogos teve 6 derrotas. Enfrentando o Juventude em casa tem sido bem equilibrado também, são 2 vitórias,
cada e um empate nos últimos 5 jogos. Ou seja, a Juventude é uma pedra no sapato do São Paulo. Lembrando que o São Paulo perdeu por conta daquele clássico, mas muito desfalcado também, acho que 12 desfalques, enfim. Vamos ver agora com o time mais completo. Juventude que não perde 3 jogos seguidos, nessa sequência aí com 2 vitórias fora de casa, vamos ficar de olho, marcando 8 gols nesses jogos. No geral, fora só tem 3 vitórias, e vale lembrar que tem a segunda pior defesa do campeonato. Eu acho, né, São Paulo favorito, porém é bom ficar ligado que o Juventude está crescendo no final do campeonato. Exatamente, mano, show de bola. Por isso eu fui de 1-1, né, confiando aí nesses últimos jogos do Juventude, que conseguiu resultados melhores do que até então, né, que ainda traz um pouco de esperança de tentar escapar. Muito difícil, mas, né, ainda tem esperança. E, por outro lado, o São Paulo, mesmo sendo mandante, igual você disse, agora com jogadores importantes retornando, mas o momento é bem ruim, realmente caiu muito, né, nesses últimos jogos, então acho que no equilíbrio ali foi de 1-1. Show. Bahia e Vasco. Vamos lá, 2-1 Bahia. Eu fui de Bahia 2-0. Show, mano. Bahia tá 3 jogos sem vencer, depois de 5 vitórias seguidas em casa, igual o Fluminense vem vencendo em casa e perdendo fora, né? Acabou perdendo por Fortaleza, né? Que foi um susto aí. No geral, em casa, só tem 2 derrotas no campeonato. O fato positivo é que desde 2012 não perde pro Vasco em sua casa. É um tabu gigante aí. Pega o Vasco, já vem de 4 derrotas seguidas, depois de ganhar 4 vitórias seguidas, ou seja, é uma gangorra muito grande, desequilibrado, né? Tem um dos melhores ataques, uma das piores defesas, isso mostra no momento do Vasco estável. Nos últimos 6 confrontos, 5 vezes teve ambos marcando, e sempre com jogos movimentados. Lembrando que o Vasco também está uma seca de gols incrível aí, está fazendo poucos gols. Por isso, eu vou de Bahia 2-1. Show, mano. Eu vou de Bahia 2-0, bem confiante no Bahia, se bem que, igual você disse, no último jogo aí foi talvez uma surpresa, né? A diferença aí de colocações, Bahia e Fortaleza e Bahia perder. Coisas desse campeonato, né? Faz parte. Mas nesse caso, muito difícil pensar em um resultado diferente, não só pelo Bahia, como mandante, tudo aí que você já comentou, mas pelo momento do Vasco, que realmente, né, parece que o time se desencontrou de uma forma que parece que não volta mais a vencer nesse campeonato, né? Sim. Então, Bahia 2-0. Sport e Vitória. Cara, pensei em colocar empate, mas vou de 2-1 Vitória. Show, eu fui um empate, fui de 1-1. O Sport segue dando alguns sustos aí, né? Nos últimos jogos. Começou ganhando o Flamengo, infelizmente tomou um cartão vermelho e recebeu a virada. Começou ganhando o Botafogo, um jogão, também tomou uma virada. Então, assim, apesar de perder seus jogos, não dá um trabalho. Dá um susto. Né? Tá 7 derrotas seguidas, vale lembrar. E nos últimos 8 jogos levou 12 gols. 8 não, nos últimos 3 jogos levou 12 gols. Pega o Vitória, que não perde há 3 jogos, nem levou gol sequer nesses 3 jogos. Não perde para o Sport há 6 jogos seguidos. E nos últimos 7 confrontos, em 5 vezes teve ambas marcando, ou seja, sempre movimentado. Porém, vale lembrar que só tem uma vitória fora de casa. Quem sabe consegue sua segunda aí para sair da zona de rebaixamento. Vitória 2-1. Maravilha, mano. Eu vou de empate, apesar de ter pensado bastante também, né, na vitória do Vitória, porque, igual você disse, o Sport dá trabalho, dá susto, mas no final acaba perdendo, né? Tendo uma sequência bem grande já de derrotas. Mas o Vitória, por outro lado, também não é um time que vem fazendo um excelente campeonato, é um time que também está na zona de rebaixamento e tem esse fator visitante que você trouxe como algo bem negativo. Por isso eu fui no meio do caminho aí, 1-1. Show. Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro 1-0. Cruzeiro 2-1. Show. Cruzeiro não perde há 9 jogos, porém nessa sequência teve 6 empates aí, né? Vem de 2 empates seguidos também e tem apenas 2 derrotas jogando em casa no campeonato. Ou seja, parece que tá tudo bom, mas também não tá tudo bom, né? Enfim, poderia estar melhor. Pega o Corinthians que vem embalado aí com uma bela vitória sobre o São Paulo, sempre dá moral. Porém, né, não vê esse Cruzeiro fora de casa 5 jogos seguidos. O time tem 4 vitórias fora apenas e tá 4 jogos sem vencer o Cruzeiro no Mineirão. Então, um tabu aí a favor do Cruzeiro. O time tá mais encorpado nesse momento. Então, eu vou de Cruzeiro 1-0. Show, mano. Eu fui de 2-1, achando que pode ser um jogo um pouco mais movimentado, mas, né, sigo aí tudo que você trouxe de estatística. E lembrando, né, que o Cruzeiro, não que seja tão importante para esse momento, mas na última rodada perdeu uma chance incrível de diminuir os pontinhos ali pro Flamengo e Palmeiras e seguir mais forte, né, na briga pelo título. Seguir sonhando. Com os tropeços dos dois e acabou tropeçando também, né? Enfim, então fica essa incógnita aí. Vai jogar em casa contra um time que não tá bem, mas será que vai aproveitar ou vai puxar pros empates aí que você já falou, né? Pois é. Mas, seguindo a lógica, Cruzeiro 2-1. Show. Mirassol e Mira não, né? Mirassol vai dar empate. Um contra o outro não pode, só no videogame que dá, né? Mirassol e Ceará. 2-1 Mirassol. 3-1 Mirassol. Eita, Mirassol nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. Vai lembrar que ainda não perdeu em casa, só o Mirassol e o Flamengo ainda não perdeu em casa. Incrível, incrível mesmo. Né, onde tem 17
jogos só sofreu 14 gols, ou seja, sofreu menos gol do que jogos na sua casa. Lembrando que os dois subiram da Série B juntos, então o Mirassol está 3 vitórias seguidas contra o Ceará desde o ano passado aí vencendo. Pega o Ceará que vem uma derrota braba em casa para o Inter, ninguém esperava essa derrota. Em casa está bem desequilibrado, apesar que o jogo é fora, né? Enfim, tendo 7 vitórias e 6 derrotas. Tá 2 jogos sem vencer fora de casa, e vai lembrar que as últimas 3 derrotas para o Mirassol foram com 2 ou mais gols, ou seja, sempre jogos movimentados, por isso o gol de Mirassol 2-1. Show, mano. Acrescentei um golzinho pro Mirassol, que não tem tido dificuldade de marcar, né? Durante todo esse campeonato, nos últimos jogos também. Você já trouxe aí um tabu interessante entre os dois, né? No confronto direto, o Mirassol levando a melhor. E o Ceará como visitante também, né? Que normalmente faz esse rendimento cair um pouquinho. Então aproveita isso tudo aí para fazer, para chutar aí, né? No Mirassol 3-1. E para fechar, isso, Internacional e Santos. Lembrando que tem um jogo adiado aí, né? No dia 30 por aí. Né? Sim, Fortaleza e Atlético Mineiro. Esse jogo te deixou lá para frente, a gente não sabe o que vai acontecer até lá, então. Né? É. Então fecha aí com Inter e Santos. Vamos lá, 1-1 para fechar. Cara, eu vou de Santos 1-0. Esse jogo tudo pode acontecer, irmão. Loucura, Inter loucura. vem animado aí, aliviado, né? Acho que nem animado, aliviado com essa vitória conseguiu do Ceará fora de casa. Vem levando gol a 4 jogos seguidos, sempre levando gol. E não perde para o Santos a 7 jogos seguidos, que é um tabu aí a favor. Pega o Santos, que nos últimos 10 jogos só tem 2 vitórias, muito pouco. Tá 7 jogos sem vencer fora de casa. Lembrando que só tem 3 vitórias fora no campeonato todo. Jogo de tudo pode acontecer, como eu falei. Enfim, esse final de campeonato tá uma loucura. Vou de empate, 1-1, mas Inter vencendo, Santos vencendo, tudo pode acontecer. Pois é, cara, loucura. É um jogo tão importante como se fosse ali o Flamengo e Palmeiras, né? Um título. Exatamente. Eu fui de Santos 1-0. Não vou nem dizer que foi intuição, mas é realmente nessa do tudo pode acontecer. Eu tô percebendo o Santos talvez brigando um pouco mais nos últimos jogos do que o Inter, apesar dessa última vitória que realmente trouxe um alívio. Mas olhando para esse jogo, eu vejo o Santos como um time que vai brigar mais, mesmo sendo fora de casa, que, claro, pesa também. E tô sentindo que pode ser uma vitória pro Santos aí de 1-0 chorado, que é um jogo que vale um título pros dois. Né? Vai lá e Inter ganha, né? Você é certo. Mas enfim, faz parte, né? Tem que tirar 3 pessoas aqui para poder. Com 3 seria mais fácil. Combinar. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado dos palpites de vocês. Boa sorte a todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.